paz do Senhor, meus irmãos, esse é o terceiro vídeo da série O Cristão e a Política. No primeiro vídeo nós falamos sobre a importância do cristão se posicionar diante desse tema tão importante. Trouxemos também alguns dados que 20% das pessoas no ano de 2018 votaram em branco, nulo ou não votaram nas eleições. Isso dá imagem de 42 milhões de pessoas que não se posicionaram. No segundo vídeo também falamos a respeito dos critérios que cada cristão tem que ter na escolha dos seus candidatos. Também trouxemos mais alguns dados que no Brasil, segundo o Datafolha, no ano de 2020, 31% da população se dizia evangélica, enquanto 50% da população se dizia católica. Ou seja, um número expressivo de cristão que pode decidir qualquer tipo de eleição. Nesse vídeo, então, vamos falar sobre o cristão e os extremos na política. Para isso, eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 7, versículos 16 e 17. Olha o que diz: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria fora do tempo. A palavra demasiadamente significa demasiado ou excessivo ou exagerado. Nós sabemos que nenhum extremo agrada ao Senhor. E nesse vídeo nós vamos falar sobre dois extremos. Nenhum dos dois está certo. Por isso nós vamos especificar cada um deles. Esses extremos que falamos estão em dois grupos. O primeiro grupo de extremos é aqueles que dizem que política é coisa do diabo. O segundo grupo extremo também é aqueles grupos que idolatram seus candidatos, idolatram o seu partido político. Vamos esmiuçar cada um deles para que você possa entender. Primeiro, sobre o grupo que diz que política é coisa do diabo. Infelizmente, no Brasil, por falta de caráter na maioria dos políticos, a política ficou marginalizada. Para muitas pessoas, se fala de política para ele ou para ela, ele vai dizer que todo político é ladrão, todo político é mentiroso, todo político é corrupto. E é claro que nós falamos aqui que a maioria o são, mas nós não podemos generalizar. Em todos os setores da vida social existem pessoas de mau caráter, pessoas corruptas, pessoas mentirosas. Em tudo que é área que você for procurar, existem as pessoas infiltradas ali. Isso não quer dizer que todas as pessoas daquele lugar, todas as pessoas que optaram por aquela profissão são corruptas. Nós não podemos generalizar, não podemos chegar ao extremo desta forma. E por que chegamos a esse ponto? Porque, infelizmente, por muito tempo a igreja foi ensinada a não se envolver diretamente na política, a não se envolver no processo político. E com isso, abriu-se uma grande brecha para que pessoas mal intencionadas entrassem na vida pública e causassem hoje, por exemplo, os maiores escândalos que nós temos visto no nosso país. E esse erro levou muitos crentes à alienação. O que não levamos em conta é que cada 2 anos nós temos eleições. E a maioria desses crentes ou não votam, ou votam em branco, ou não se envolvem em política. E nós cristãos somos mais de 60% de eleitores em todo o Brasil. E a Bíblia é clara ao afirmar que nós cristãos somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, quando disse isso, ele estava ensinando os discípulos que eles teriam que fazer a diferença. Por causa da omissão de muitos crentes, isso facilitou a entrada de pessoas interesseiras na política, pessoas desonestas e sem princípios, que hoje ocupam um lugar nos poderes da República. E são essas pessoas que cooperam para a criação de leis e práticas que são totalmente contrárias aos nossos princípios cristãos. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, que Deus ou que a igreja não deve se envolver em política, Deus muitas vezes se usa disso para abençoar e para livrar o seu povo. Por exemplo, nós vemos a história de José, quando seus irmãos o venderam para o Egito e lá na frente ele se tornou um governador. Quando José se revelou aos seus irmãos, olha o que ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ele entende que o próprio Deus estava trabalhando, mesmo que os seus irmãos o venderam para o Egito. Ele entende lá na frente que aquilo é um projeto de Deus. Deus o colocou como governador para livrar toda a sua família, ou seja, livrar todo o povo de Deus. No livro de Esther também vemos Deus usar uma mulher para livrar toda a sua nação. Esther foi escolhida rainha no lugar de Vasti.
E a Bíblia diz que Amã procurou matar todos os judeus. Além de ter raiva de todos os judeus, ele tinha uma raiva especial contra Mardoqueu. E com isso ele conseguiu persuadir o rei Assuero, dizendo que havia ali no reinado um povo que não se prostrava diante do rei, que não obedecia às regras do rei. Portanto, esse povo deveria ser destruído. E assim o rei Assuero assinou aquele decreto e mandou que fosse distribuído por todas as províncias. Quando Mardoqueu soube desse decreto, se cobriu de pano de saco, e diz o texto que eles oravam e jejuavam. Chegou então a mensagem até a rainha Ester, dizendo: olha, se porventura o povo não for poupado, nem a sua vida será poupada, porque você também é uma mulher judia. É nesse tempo que a rainha Ester convoca um jejum, tanto com as suas moças, como também com todo o povo judeu. E aí Deus lhe deu uma estratégia. Ela chega diante do rei e ela faz uma petição. Antes de pedir o que ela quer, o rei diz: olha, se você me pedir até metade do meu trono, isso eu te darei. E diante do rei, ela simplesmente desmascara Amã, dizendo: olha, esse homem está perseguindo o povo judeu, ele quer destruir. E se ele chegar a esse intento, ele não só vai destruir todos os judeus, mas como também destruirá a mim. O rei ficou muito indignado e mandou que enforcassem Amã. Ou seja, Deus usou uma mulher que estava no lugar de rainha para livrar todo o seu povo. Muitos crentes, infelizmente, acham que política é coisa do diabo, nem falam de política. E quando vão votar, votam em branco, nulo ou até mesmo paga multa e não vota, achando que essa é a melhor solução. E por mais que nós sejamos cristãos e sabemos que a Bíblia diz que a nossa pátria ela não é aqui, nós não podemos esquecer que somos cidadãos brasileiros. Não podemos esquecer que temos responsabilidades, e a própria Bíblia diz: toda alma esteja sujeita à autoridade, porque todas as autoridades veio ou provém de Deus, e quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Então nós temos que obedecer à autoridade, e nós vivemos num país democrático, onde nós escolhemos nossos governantes, nós temos o poder em nossas mãos. Mas infelizmente muitos cristãos no extremo dizem que política é coisa do diabo, então eu não me envolvo. E o outro extremo, que também não agrada a Deus, é aqueles cristãos que defendem um partido político mais do que a sua própria fé. Ou seja, são aqueles cristãos que idolatram os seus políticos. É um extremo também que não está certo. Recentemente, eu acredito que você tenha visto esse vídeo onde alguns líderes religiosos, junto com o ex-presidente, organizaram ali um evento. E naquele evento eles começaram a falar a respeito da Bíblia, começaram a cantar alguns hinos diretamente ou direcionado para esse ex-presidente. Inclusive, uma das grandes lideranças que estavam ali naquele lugar disse que a igreja deveria desculpas para o ex-presidente. Ou seja, são pessoas que infelizmente são idólatras, idolatram os seus políticos. E eu sei que a igreja ela tem que se posicionar nesta questão, porém, a igreja tem que diferenciar o que é um culto a Deus e do que é um culto ao homem. Por mais que você possa dizer: eu como cristão vou votar nesse candidato, é a sua opinião. Por mais que eu como pastor diga: eu vou votar em tal candidato, é a minha opinião. Mas a partir do momento que eu uso a minha igreja, ou a igreja que eu sou pastor, para fazer um culto para um político, eu estou me tornando um idólatra. Por quê? O que é culto? O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Isso não impossibilita, por exemplo, uma autoridade, como um presidente, um prefeito, um governador ou um deputado, vir até o culto. E se ele vir, será bem-vindo. Porém, ele não é melhor do que ninguém, porque o culto não é para ele, o culto é para Deus. Ele pode dar uma palavra, ele pode falar alguma coisa, pode, desde que aquilo não se torne uma propaganda política dentro da igreja. Porque, infelizmente, o que nós temos visto é que no tempo político isso aqui não é só para presidente, como para prefeito, que eu tenho visto muito isso, prefeito e vereador, principalmente de nossa cidade, nós temos visto isso. Pessoas que dizem ser crentes, ser cristão, mas você nunca viu ele na igreja. Você nunca viu ele dizer: olha, eu sou de tal denominação, tal fulano é o meu pastor. Você não vê isso. Mas no tempo de política, todos eles viram crentes, todos eles viram cristão. Por isso, a idolatria a esses políticos também é um extremo que não está correto de jeito nenhum. Veja a dificuldade que nós temos de expressar nossa opinião. Porque você pode ter uma opinião diferente da minha na política. Você pode escolher um candidato, eu escolher outro candidato.
e nem por isso eu preciso ficar de mal de você ou brigar com você porque você escolheu um candidato diferente do que eu escolhi. Nem por isso eu tenho que muitas das vezes denegrir até mesmo a sua imagem, falando palavras às vezes desagradáveis a você porque você escolheu um político diferente do meu. Nós precisamos nos posicionar, mas precisamos também respeitar o direito do outro. Como estamos nessa série aqui, eu não estou induzindo você a votar no A ou B. Eu estou apenas ensinando você, e como cristão nós temos uma grande responsabilidade. Você pode escolher o candidato que você quer, mas para isso nós precisamos ter consciência, porque antes de nós votarmos como cidadão brasileiro, nós temos que entender que nós somos cristãos. Nós temos a Bíblia como nosso manual de fé e prática. E por isso nós não podemos causar rixas, brigas e contendas por causa de políticos ou por causa de política. E o melhor de tudo isso é que o voto ele é secreto. Se você decidiu votar em alguém, se alguém está decidido votar no outro, deixa ele exercer esse direito e faça a sua parte. Nós vimos recentemente aí a morte de duas pessoas em um conflito porque um defendia um presidente e o outro defendia outro presidente. Ou seja, os camaradas estão lá em cima e nem sabem que essa pessoa existe e o cara está lá defendendo aquele político de estimação. Nós temos opiniões diferentes, porém não podemos esquecer que cada um pode exercer esse direito. Então esses dois extremos não agradam a Deus. O primeiro extremo que diz que política é coisa do diabo, então eu nem me envolvo, voto em branco, voto em nulo, pago multa, mas nem me envolvo, está errado. Porque nós, como cidadão brasileiro, temos que nos posicionar e escolher, no mínimo, o menos pior, porque são eles que vão reger as leis que amanhã a igreja, nós, teremos que obedecer. O segundo extremo também está errado, é aqueles que idolatram os seus candidatos, é aqueles que muitas das vezes fazem até culto para os seus candidatos, aquele que usa suas redes sociais simplesmente para mostrar apoio ao seu candidato ou apenas para denegrir a imagem do outro candidato. Essas pessoas têm dificuldade de postar qualquer frase evangélica nas suas redes sociais. Tem dificuldade de postar um vídeo evangélico para resgatar ou para alcançar aquela pessoa que não está na igreja. Ele não faz isso, ela não faz isso. Mas quando chega no tempo de política, visita o seu perfil, você vai ver, é só sobre política. Se esquece de defender a sua fé, se esquece de expressar a sua fé. Esse lado também está errado. Dois extremos, nenhum agrada a Deus. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida. Não esquece também de compartilhar e que Deus nos siga abençoando.